Nessa aula, vamos fazer uma revisão sobre sinais de pontuação, observando principalmente a função do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. Na língua falada, fazemos uso de diferentes recursos para indicar a expressividade, como os gestos, os sons, as expressões corporais. Na língua escrita, como não dispomos desses recursos, utilizamos sinais de pontuação para representar a entonação, o tom de voz que o falante emprega na fala. Na língua escrita, os sinais de pontuação são os responsáveis por definir o sentido das frases. Observe essas frases e veja os diversos sentidos de uma mesma frase com pontuações diferentes. Na primeira frase, há o emprego do ponto de interrogação. Ela chegou indica um questionamento, alguém está querendo uma informação. Na segunda frase, há o emprego do ponto de exclamação. Ela chegou, que indica alegria, surpresa. Na terceira, há o emprego de reticências. Ela chegou, que indica desânimo, descontentamento. E na última, há o emprego do ponto final. Ela chegou, que indica uma afirmação, uma declaração sobre algo. Assim, observamos que o sentido de uma frase está ligado diretamente aos sinais de pontuação. Observe novamente os diferentes sentidos das frases com a mudança dos sinais de pontuação. Primeira frase: meu pai chegou, não vou esperá-lo. Segunda frase: meu pai chegou, não vou esperá-lo. A primeira frase indica que a pessoa não quer esperar o pai, que ainda não chegou. Já a segunda frase indica que a pessoa vai esperar o pai, que ainda não havia chegado. Em alguns casos, alterando a pontuação, o sentido da frase permanece o mesmo. Veja esses exemplos. Primeiro, este parque é sensacional. Arborizado, calmo e cheio de pessoas aproveitando a natureza. Segundo exemplo, este parque é sensacional, arborizado, calmo e cheio de pessoas aproveitando a natureza. Observe que houve mudança dos sinais de pontuação. Aqui temos exclamação e aqui temos ponto. Houve mudança da pontuação, mas não houve mudança no sentido da frase. Quando podemos empregar o ponto de exclamação? Podemos empregar o ponto de exclamação depois de frases que retratem ordem, indiquem espanto, admiração, surpresa, dentre outros sentimentos. Observe esses exemplos. Nossa, não esperava vê-lo aqui. Surpresa. Segundo exemplo. Tenha confiança, obterás um ótimo resultado. Podemos usar ponto de exclamação após interjeições e vocativos. Interjeições são palavras que expressam emoções, sentimentos, sensações, e vocativos são expressões de chamamento. Primeiro exemplo. Não me venha com este discurso fútil. Aqui observamos a interjeição a. Segundo exemplo. Já sei, foi você, garotinho esperto. O vocativo é garotinho esperto. Podemos usar ponto de exclamação também diante de frases que exprimam desejo. Guarda-me, Senhor, que Deus o abençoe. Outras observações sobre o ponto de exclamação. Muitas vezes o ponto de interrogação e exclamação são usados juntos. Isso para dar a impressão de que o interlocutor, além de questionar, também está surpreso. Veja esse exemplo. Eu falar com ele, nem pensar. Quando se quer enfatizar ainda mais o sentimento, haverá a possibilidade de repetir o ponto de exclamação, como observamos nesse exemplo. Não, já disse que não irei. Agora vamos ver o emprego do ponto de interrogação. O ponto de interrogação é empregado no final das frases interrogativas diretas, indicando também outros sentimentos por parte do emissor, tais como surpresa, indignação, ou revelando uma expectativa diante de um determinado contexto. Exemplos. O que não trouxe a encomenda que lhe pedi? Nesse exemplo, a interrogação expressa não somente um questionamento, mas também uma indignação.
Segundo exemplo, porque não compareceu à festa de aniversário?